Então, dando sequência aos acontecimentos, era noite. Após o jantar, Leon voltou para o seu quarto. Ele estava sentado no sofá, segurando um livro de capa marrom com as duas mãos, e o lia muito seriamente. O título deste livro era Grande Enciclopédia de Criação de Dragões, com o subtítulo 100 Maneiras de se Comunicar com Seu Dragãozinho. Ele parecia estar estudando o conteúdo do livro para melhor compreender o estágio de desenvolvimento atual de sua filha, visando aprimorar sua abordagem parental e melhorar a comunicação com ela. Ele analisava a maneira como Noah e Muen geralmente falavam com ele com base no conteúdo do livro. Naquele momento, o som de batidas do lado de fora da porta interrompeu seus pensamentos. Ele levantou a cabeça e olhou em direção à porta, querendo confirmar quem havia chegado ao seu quarto naquele momento. Então, a porta do quarto dele se abriu. A pessoa que batia na porta era Rosvita. Ela entrou vestindo uma camisola branca e meias pretas, carregando um pequeno kit médico. Leon viu que a pessoa que entrava era Ros, então ele colocou o livro em sua mão sobre a mesa ao lado dele. Ele perguntou a ela, confuso: por que você está aqui? Ele não sabia o que ela estava fazendo no quarto dele com o kit médico naquele momento. Ros não respondeu imediatamente à pergunta de Leon. Ela caminhou diretamente até o sofá onde Leon estava sentado e sentou-se ao lado dele. Leon moveu-se para o lado do sofá, liberando algum espaço para Ros. Ele virou a cabeça e olhou para ela com uma expressão ligeiramente surpresa. A aparição dela no quarto dele neste momento era muito suspeita. Ele estava preocupado que ela talvez quisesse torturá-lo a noite toda de novo. Por que ela está sentada ao meu lado? Não está planejando nenhuma loucura, né? No entanto, Ros não fez nada do que Leon tinha pensado. Ela colocou uma das mãos sobre o kit médico, pronta para abri-lo, e então estendeu a outra mão em direção a Leon. Ela disse, dirigindo-se a Leon. Seus olhos olhavam para o lado, com um pouco de rubor nas bochechas. Ela parecia um pouco tímida em relação ao pedido. Sua mão. As emoções tensas de Leon desapareceram instantaneamente. Ele olhou para ela com uma expressão perplexa. Ai. Ele não sabia o que ela queria dizer com aquele gesto. Ros, vendo sua expressão confusa, explicou-lhe. Sua mão não está machucada. Leon sabia que Ros estava falando sobre sua lesão na mão. Esta manhã, o pai de Laro o desafiou para um duelo. Como um dos melhores matadores de dragões, como ele poderia não concordar com este pedido? Ele não podia mais suportar a provocação do pai de Laro contra sua família. Ele reuniu todas as suas forças e derrubou o pai de Laro com um golpe poderoso. Como resultado, devido à força excessiva, ferimentos graves apareceram no dorso da sua mão. Leon levantou a mão ferida e olhou para ela, sua expressão calma. Ele parecia indiferente à cicatriz. Isso! É só uma ferida pequena, vai curar em alguns dias. No entanto, Rosa ainda estava um tanto preocupada com os ferimentos de Leon. Ela fechou os olhos e timidamente puxou a mão dele. Me dá aqui, e fica quieto. Vendo que Rosa insistiu em aplicar o remédio em sua mão ferida, Leon não continuou a persuadi-la. Rosa abriu o kit médico, colocou no colo e tirou um cotonete e um frasco de remédio vermelho. Ela mergulhou o cotonete no frasco, pegando um pouco do medicamento vermelho. Então, ela pegou a mão de Leon e usou o cotonete para aplicar o remédio vermelho no dorso da mão dele. A poção vermelha cobriu o dorso da mão de Leon, fazendo sentir um pouco de frio, mas também um pouco dolorido. Ele gritou suavemente. Ele não esperava que a lesão no dorso da mão fosse tão séria. Ele respirou fundo suavemente. Sua mão tremeu ligeiramente devido à dor. Ros notou os movimentos de Leon. Ela segurou delicadamente a mão dele enquanto aplicava o remédio. Não se mexe, já estou quase acabando. Depois que Ros terminou de falar, Leon parou de se mover casualmente. Ele baixou ligeiramente a cabeça e olhou fixamente para ela, que estava aplicando cuidadosamente o remédio. Ele congelou um pouco enquanto olhava para a figura dela. Ele disse silenciosamente em seu coração. Como um caçador de dragões experiente, depois de tantas batalhas, tenho várias cicatrizes. Antes eu só cuidava de qualquer jeito. É a primeira vez que alguém cuida de mim com tanto cuidado. Ros segurou o cotonete e aplicou cuidadosamente o remédio nas costas da mão de Leon. Então, ela puxou a mão dele para frente dela e notou que algumas áreas estavam severamente feridas. Ela colocou o cotonete de volta no frasco de remédio e o mergulhou em um pouco de remédio vermelho extra. Ela aplicou mais medicamento vermelho na área gravemente ferida nas costas da mão dele. Depois que a poção cobriu completamente a parte de trás da mão lesionada de Leon,
Roz retirou o cotonete e delicadamente repousou a mão dele sobre sua coxa. Então, ela tirou uma bandagem do kit médico e se preparou para envolvê-la em torno da mão dele. Leon podia sentir os movimentos delicados de Roz e também sentir as pontas dos dedos dela deslizando pela sua mão. Roz tinha palmas macias e quentes. As pontas dos dedos dela eram ligeiramente frias. As áreas que ela tocava causavam uma sensação estranha de cócegas. O que estou pensando? Percebendo seus pensamentos sobre Roz, Leon imediatamente virou a cabeça para o lado. Ele não queria admitir que Roz, sentada na frente dele, o trataria com tanta delicadeza. No entanto, sua reação física não mentia. Seu rosto foi ficando vermelho aos poucos, e ele estava tímido demais até para olhar para ela. Roz, focada em enrolar a bandagem, não olhou para cima nem percebeu os pequenos movimentos dele. Nesse momento, ela de repente conversou com Leon. Obrigada, por hoje. Leon ainda não olhava diretamente para Roz. Ele abriu um olho e olhou para ela, dizendo com alguma confusão. Obrigada pelo quê? Depois de envolver a mão de Leon em uma bandagem, Roz tirou um par de tesouras do kit médico e cortou o excesso de bandagem. Ela amarrou a bandagem na mão de Leon, formando um laço, e o apertou delicadamente. Ela explicou-lhe o que aconteceu na escola hoje. O pai daquele garoto foi bem agressivo, mas você tomou a iniciativa de se levantar e proteger a mim e a Noah. Obrigada. Leon entendeu que era por isso que ela estava agradecendo. Então, ele lhe deu um suave sorriso. Isso. Era o que eu devia fazer. Mesmo que nós dois normalmente não nos demos bem, na frente dos outros, pelo menos você ainda é a minha. Tudo foi pela Noah. Percebendo que estava prestes a dizer algo relacionado a Roz, Leon imediatamente mudou as palavras. Ele levantou a mão e casualmente tocou seu pescoço, tentando esconder a vergonha de ter acabado de dizer a coisa errada. No entanto, a vermelhidão crescente em seu rosto já havia revelado seus pensamentos íntimos naquele momento. Ao ouvir o que ele disse, Roz não o refutou. Ela fechou os olhos e tocou sua trança com a mão, revelando um leve sorriso em seu rosto. Eu sabia que você iria se fazer de difícil. Depois de cuidar dos ferimentos de Leon, Roz lembrou que havia mais uma coisa que ela não tinha contado a ele. A propósito, minha irmã enviou uma carta convidando toda a nossa família para visitar a casa dela. Você quer ir? Leon pensou por um instante e então respondeu a ela. Sua irmã? Não estou muito afim. Ao ouvir sua resposta, Roz fechou os olhos e falou com ele com um tom ameaçador. Certo, vamos esclarecer as coisas do passado. Leon estava com tanto medo do pensamento de como ela o havia torturado várias vezes à noite que ele não ousava continuar a recusá-la. Tudo bem, eu vou. Posso ir? A lua gradualmente dispersou as nuvens ao redor, observando silenciosamente a interação entre Leon e Roz. Um rugido de dragão e o som de asas batiam, ecoando pelo céu. Roz, transformada em um dragão, voava com Leon, Noah e Muen, em direção à casa de sua irmã, Isa. Eles estavam indo visitar a casa de Isa naquele dia. O pôr do sol gradualmente tingia o céu, transformando o azul celeste em um intenso vermelho alaranjado. Parecia que eles tinham passado quase um dia inteiro na estrada. Gradualmente, um enorme castelo apareceu na frente deles. Obviamente, eles haviam voado para o território do clã do Dragão Vermelho. Depois de encontrar a localização do portão da cidade, Roz pousou lentamente em um espaço aberto em frente ao portão. Ela bateu as asas e levantou toda a areia ao redor. Parecia que ainda levaria um pouco mais de tempo para ela pousar completamente no chão. Nesse momento, Isa e as criadas estavam à espera deles no portão da cidade por um longo tempo. O primeiro a descer das costas do dragão foi Noah, abraçado ao peito com as duas mãos, caminhando lentamente para frente. Leon segurou Muen e lhe deu leves tapinhas na mão, tentando acordá-la. Nós chegamos. Muen, acorda. Muen abriu lentamente os olhos sonolentos e olhou ao redor, percebendo que haviam chegado ao seu destino. Ela esfregou os olhos delicadamente com a mão e respondeu às palavras de Leon num sussurro. A rainha dragão vermelha, Isa, acenou com a mão estendida para Roz e correu em sua direção. Com um sorriso no rosto, ela alegremente gritou o nome de Rosvita. Xiao Lu. Isa se jogou nos braços de Roz, transformando-se de volta em sua forma de dragão instantaneamente. Ela abraçou a cabeça de dragão de Roz com força e a acariciou suavemente. Ela estava muito animada e disse para Roz. Sua forma de dragão continua incrível. Devido a Isa repetidamente esfregando-se contra a cabeça de dragão,
Rosvita não conseguiu evitar voltar à sua forma humana. Mana! Isso faz cócegas. Ros virou a cabeça e olhou timidamente para Isa. Diante de seu entusiasmo, Ros ainda não conseguia resistir. Isa continuava a abraçá-la com força e a esfregar-se em seu rosto. Ela olhou para Ros com um sorriso e disse: mesmo quando volta à forma humana, você ainda é adorável. Isa inclinou-se mais perto do rosto de Ros e a examinou cuidadosamente, depois felizmente repousou a cabeça em seu ombro. O comportamento afetuoso de Isa fez com que até Ros ficasse incapaz de recusar. Ela sorriu levemente e disse para Isa: irmã, deixe eu te apresentar oficialmente meu marido e minhas filhas. Vocês ainda não se conheciam oficialmente antes. Este é meu marido, Leon Cosmode. Ela levantou a mão e fez um gesto indicando que a pessoa ao lado dela era Leon. Leon levantou a mão e acenou para Isa, mostrando-lhe um sorriso. Ah. Depois que o abraço com Ros terminou, Isa olhou para Leon e o cumprimentou. Muito prazer, cunhado, finalmente te vejo acordado. Então, Ros abaixou a cabeça e deu leves tapinhas em Noa e Muen, que estavam paradas de cada lado dela, apresentando-as a Isa. E essas são as minhas filhas. Muen deu um passo à frente de Ros e levantou a mão com entusiasmo para cumprimentar Isa. Olá, tia Isa. Muen estava encantada em conhecer Isa. No entanto, com Noa não foi o mesmo. Depois de ver Isa, ela deu um passo para trás, atrás de Ros. Ela tinha uma das mãos atrás das costas e a outra mão segurando delicadamente as roupas de Ros. Ela parecia um pouco tímida em relação a Isa. Isa ficou muito feliz em ver as crianças. Ela se agachou, abraçando Muen com força com as duas mãos e esfregando-se em seu rosto. Ela abraçou Muen enquanto tentava adivinhar os nomes delas. Ah, deixa eu adivinhar, você é a Muen, e a de trás é a Noa, não é? Muen acenou com a cabeça, indicando que o que Isa havia dito estava correto. Sim. Tia Isa, você adivinhou direitinho. Isa percebeu que as duas crianças podiam claramente ter diferenças de temperamento e disse a elas: elas são exatamente como a Xiao Lu disse nas cartas. Vendo que Noa ainda estava tímida e com medo de abraçá-la, Isa abriu os braços para dar espaço ao abraço de Noa, tomando a iniciativa de perguntar: pequena Noa, posso te abraçar também? Noa olhou para ela com o rosto vermelho e hesitou por um momento. Noa baixou a cabeça, desviou o olhar e esfregou a mão nervosamente. Então, ela sentiu e sussurrou para Isa: está bem. Após obter o consentimento de Noa, Isa puxou rapidamente para perto. Ela abraçou Noa e Muen com muita força e envolveu delicadamente a cauda em volta delas. Ela esfregou levemente seus rostos com um sorriso feliz. Parecia que Isa gostava muito delas. Muen fechou os olhos e se esfregou contra Isa, revelando um sorriso feliz também. Embora Noa ainda parecesse tímida, ela devia estar feliz também por aquela tia entusiasmada em seu coração. Rodeada por crianças adoráveis, Isa se sentia muito feliz. Poder abraçar duas pequenas dragonzinhas ao mesmo tempo. É muita felicidade. Imersa na alegria de abraçar as crianças, Isa quase se esqueceu que seu cunhado estava ao lado dela. Ela tocou nas cabeças de Noa e Muen enquanto olhava para Leon. Xiao Lu me contou que você cuida das meninas a maior parte do tempo. Obrigada pelo seu esforço, cunhado. Ao ouvir a gratidão de Isa, Leon sorriu para ela. Não é nada, eu gosto de cuidar das crianças, e elas também se dão melhor comigo. Ao lado dele, Ros ficou um pouco infeliz com as palavras de Leon. Ela ergueu uma sobrancelha e olhou para ele. Tenho certeza que elas se dão melhor comigo. O espírito competitivo de Leon se irritou repentinamente. Ele olhou para Ros e disse com um toque de insatisfação: que isso, querida, isso não faz sentido. Ros franziu a testa suavemente, e sua expressão de repente se tornou séria. Ela se aproximou de Leon e reiterou o que acabará de dizer. Você acha que estou brincando? Na frente de Ros e de sua família, Leon não se atreveu a falar demais com ela. Tá bom, elas são mais próximas de você, vou deixar você ganhar. Isa sorriu enquanto os observava discutir e avaliou o relacionamento deles. Vocês dois se dão muito bem, né? Ao ouvir o que Isa tinha dito, Leon e Ros imediatamente viraram a cabeça para o lado, seus rostos tingidos de um rubor, como se tivessem ficado envergonhados com as palavras de Isa. Eles gaguejaram para Isa. Um pouco. Dito isto, não era conveniente para Isa deixá-los ficar no portão da cidade por tanto tempo. Ela os convidou calorosamente para dentro do castelo.
Certo, certo. Vocês devem estar cansados depois de tanta viagem. Vamos entrar primeiro. A sala de estar do castelo do Dragão Vermelho era muito grande, e havia muitos móveis tendo vermelho como cor principal. Depois do jantar, Leon e Roz sentaram-se em um sofá para descansar. Noah e Muen sentaram-se em outro sofá, conversando juntas. Nesse momento, Isa se aproximou com um álbum de fotos grosso. Noah e Muen levantaram as cabeças e notaram Isa caminhando em direção ao sofá onde estavam sentadas. Isa aproximou-se delas e levantou o álbum de fotos de capa marrom em sua mão. Querem ver as fotos da sua mãe quando era pequena? Ao ouvir que podia ver as fotos antigas de sua mãe, os olhos de Muen brilharam. Ela levantou a mão animadamente para Isa. Uau! Queremos ver, queremos ver! No entanto, Roz, que estava sentada no sofá ao lado de Muen, ficou um tanto surpresa. O quê? Roz parecia não querer que Leon e as crianças vissem suas fotos de infância. Ela correu rapidamente até Isa e tentou roubar o álbum de fotos. Irmã, você ainda guarda essas fotos? Me dá agora! Percebendo o movimento de Roz, Isa imediatamente levantou o álbum de fotos mais alto para impedi-la de pegá-lo. Ui, parece que a Xiaolu está um pouco envergonhada. Isa deu a Leon um olhar sugestivo. Leon olhou para ela e reconheceu a intenção imediatamente. Assim que Roz estava prestes a pegar o álbum de fotos, Isa o lançou com força para Leon, que estava do outro lado dela. Com um leve salto, Leon segurou-o firmemente com ambas as mãos. Ao ver o álbum de fotos nas mãos de Leon, Roz ficou imediatamente com o rosto vermelho. Espera um pouco. Ela queria impedir Leon de abrir o álbum, mas era tarde demais. Leon já havia aberto o álbum de fotos. Não tem nada mais vergonhoso do que ver suas fotos de infância. Vamos ver o que você esconde. Abrindo uma página do álbum, Leon pareceu ter visto algo. Ele mostrou uma expressão muito surpresa. Isso é...